Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Abra a sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, diz assim: certo dia, Davi procurou saber, ainda existe alguém da família de Saul? Se houver, eu gostaria de fazer algo por ele, por respeito a Jonatas. Havia um antigo escravo da família de Saul, chamado Ziba, e ele foi levado à presença de Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou, meu senhor. O rei perguntou: ainda existe alguém da família de Saul por quem eu possa fazer alguma coisa? Ziba disse ao rei: sim, o filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés, está vivo. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ele vive na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O rei não perdeu tempo, mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, apresentou-se a Davi e prostrou-se com o rosto em terra, por respeito ao rei. Davi então perguntou: você é Mefibosete? E ele respondeu: sim, senhor. Davi o tranquilizou: não tenha medo, eu gostaria de ajudar você em honra da memória de seu pai Jonatas. Para começar, vou devolver a você todas as propriedades de seu avô Saul. Além do mais, de hoje em diante, você participará de todas as refeições comigo, sentado à minha mesa. Prostrando-se, sem olhar para o rei, Mefibosete disse: quem sou eu para merecer sua atenção? O tema da mensagem de hoje nasce desse questionamento, dessa indagação de Mefibosete: quem sou eu para merecer a sua atenção? Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua presença através do Espírito Santo nesse lugar, pela tua palavra tão viva, que ela fale conosco, ela penetre no nosso espírito e na nossa alma. Não permita que nada roube a nossa atenção. Eu peço também que o Espírito Santo esteja me capacitando o pastor Marcos lá na ministração, na igreja missionária, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas. Ele nasceu na realeza, ele nasceu destinado a um dia se tornar o rei de uma nação, a assumir o trono. Seu futuro era brilhante. E quando criança, ele era cuidado por babás, cuidadoras que o amavam, e que ouviam naquele menino o próximo rei. Uma babá podia pensar: eu estou cuidando do próximo rei de Israel. E quando Mefibosete tinha 5 anos, seu pai, Jonatas, e o seu avô, Saul, foram mortos em uma batalha, e consequentemente ele se torna o próximo, o sucessor ao trono de Israel. Porém, mensageiros correram para a casa de Mefibosete para contar a terrível notícia. Qual? O rei Saul morreu e o seu filho Jonatas também morreu. Ouvindo essa notícia, a babá de Mefibosete, tentando salvar a vida desse menino, entra em pânico e sai correndo da casa para salvar o menino. Ela corre o mais rápido que ela pode. Ela tinha boas intenções, ela estava tentando salvar a vida de Mefibosete, pois o costume daquela época, daqueles tempos, era, quando um novo rei assume o trono,
ele ou seus encarregados se encarregam de aniquilar, de exterminar toda a descendência, toda a linhagem do antigo rei. Então aquela babá está desesperada. Um exército deve estar vindo atrás da gente para aprisionar, para matar todo mundo. Eu vou salvar esse menino. E você vê isso em 2 Samuel capítulo 4, verso 4. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Mefibosete, ele não nasceu aleijado, ele se tornou aleijado, deficiente. Portanto, Mefibosete é um grande exemplo de alguém que sofreu por algo que ele não fez. Mas a vida é assim com todos nós. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Nós pagamos ou sofremos as consequências dos nossos atos. Porém, nós também sofremos pelos atos de outras pessoas. Nós também sofremos as consequências dos erros ou do que outras pessoas fizeram a nós. Mefibosete tem a sua infância e a sua adolescência olhando os outros meninos, os outros garotos, e pensando, por que eu fiquei nesse estado? Por que eu não consigo correr? Por que eu não consigo brincar como esses meninos? E toda vez que ele se questionava, ele se lembrava o porquê, ou por quem ele estava naquela situação. Você está assim, porque um dia o rei Davi assumiu o trono, e a sua babá correu desesperada e você caiu no chão. E as suas duas pernas quebraram e nunca mais voltaram a funcionar perfeitamente. Toda vez que Mefibosete se questionava o porquê ele vivia em uma cidade desprezada chamada Lodebar, uma cidade onde ninguém queria morar, ele ouvia o nome, Davi. Você precisa se esconder desse homem, porque se ele descobre que você está vivo, ele vai matar você. Se a sua vida já está ruim, imagina tentando fugir de um rei, ou dos seus capangas, do seu exército. Mefibosete cresce imaginando que o rei tinha raiva dele. Não apenas ele tinha raiva daquele homem que tinha tomado o trono e feito toda aquela situação, mas ele imagina também que aquele rei tem raiva dele. Porque quando Davi o encontra, quando tem aquele encontro dos dois, a primeira coisa que Davi diz para Mefibosete é: não tenha medo, eu quero te ajudar. E muitas vezes nós estamos assim diante de Deus, acreditando que Ele está com raiva de nós, e nós vamos para lugares escuros, desprezados e nos escondemos lá. Nós achamos que Deus não gosta da gente, que Deus está sentado no trono esperando um momento para que a gente erre e para que Ele aponte o dedo dizendo: está vendo só, você não faz nada direito, você não merece isso, receba castigo. Mefibosete estava aleijado, vivendo numa cidade miserável, amargurado, desprezado por causa de Davi. Quando seu pai e o seu avô eram vivos, Mefibosete era respeitado, era amado. Mas agora ele vive mendigando, ele é esquecido, ele se esconde para não ser morto. Antes as pessoas tinham sonhos para ele, tinha expectativas para ele. Agora ele vive pedindo esmolas. Agora ele vive do que sobra. Agora ele vive como desconhecido. Agora ele vive como um qualquer. Quem sou eu para merecer a sua atenção, rei? Você já pode ter feito essa pergunta em algum momento da sua vida, em alguma circunstância, ou quem sabe, nesse exato momento você está se perguntando: quem sou eu para receber algo de Deus? Quem sou eu para ter uma segunda chance? Quem sou eu para recomeçar? Quem sou eu para receber perdão? No verso 3 que nós lemos, diz que o rei perguntou: ainda existe alguém da família de Saul por quem eu possa fazer alguma coisa? Ziba disse ao rei: sim, existe. Sabe quem? O filho de Jonatas.
Eu quero responder essa indagação de Mefibosete com 3 respostas, com 3 pontos. Porque nessa semana, enquanto eu orava e pensava no que compartilhar com você e no que Deus queria ministrar ao nosso coração, essa história de Mefibosete falava muito ao meu coração, de como eu me assemelho a ele, de como nós somos como Mefibosetes, ou como Mefibosete. E a primeira resposta que eu quero dar para esta indagação, quem sou eu para merecer sua atenção? Eu sou filho. Você é filho. Mefibosete, você é filho de Jonatas, isso basta para mim. Eu não estou fazendo isso porque eu tenho pena de você. Eu não estou fazendo isso por causa da sua situação degradante, miserável. Eu não estou fazendo isso porque você não tem condições de trabalhar. Eu não estou fazendo isso porque a sua vida é mais sofrida do que os outros. Mefibosete, você é filho de Jonatas, isso basta para mim. 1 João capítulo 3, verso 1, veja como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande, o seu amor é tão grande, que nós somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato filhos de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, antes de qualquer coisa, antes de qualquer identidade, você é filho de Deus. Você é filho do Deus vivo. Todas as vezes que eu entro na sala do meu pai, eu não entro como um funcionário, como um empregado, como um servo. Eu entro como filho. Isso faz toda a diferença naqueles dias em que eu sei que eu falhei. Eu sei que eu errei. Ou naqueles dias que simplesmente eu não estou bem. Mas eu sei que toda vez que eu abro aquela porta, eu estou diante do meu pai. Todas as vezes em que você se aproximar de Deus, em que você orar, em que você se arrepender, lembre-se de uma coisa: você tem um Pai nos céus. Mas você não tem apenas um pai, você é filho amado desse pai. E eu quero que nessa noite você ouça o Espírito Santo falando ao seu coração, o próprio Deus dizendo: meu filho, eu sei exatamente quem você é, eu sei o que fizeram para você, eu sei o que fizeram com você, eu sei pelo que você já passou, eu sei que não tem sido fácil, mas eu estou aqui e eu quero que você saiba, eu tenho um grande amor por você, e eu chamo você de filho, você tem a minha atenção. Saiba, você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Quem sou eu para merecer sua atenção? Eu sou seu filho. Você é filho. Verso 4 do texto que nós lemos diz: o rei, mas onde ele está? Onde está o filho de Jonatas? Ziba respondeu: ele vive na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O rei não perdeu tempo, mandou buscá-lo. Quem sou eu para merecer sua atenção? Você é resgatado através do sangue de Jesus. Você não é alguém esquecido, você é encontrado, você é achado, você é localizado, você não nasceu por acaso, você não está no mundo por causa do acaso, e nem é o acaso que vai te proteger. O teu pai te criou, o teu pai te formou, colocou uma missão no seu coração, ele sabe exatamente quem você é e por que você está aqui. Agora Mefibosete, mesmo sendo neto de um rei, mesmo tendo a realeza no seu sangue, ele acabou vivendo em um lugar chamado Lodebar, em que ninguém queria viver. Uma das piores cidades daquela época é essa, Lodebar, miserável, um lugar esquecido e desprezado.
Você pode estar em alguma área da sua vida, ou a sua vida por completo. Você pode estar em alguma estação, vivendo em um lugar assim, miserável, onde há falta de vida, onde há falta de esperança, onde há falta de paz, onde há falta de amor, onde ninguém quer estar, onde você se sente abandonado. Mas preste atenção, não importa onde você está, o Rei dos Reis sabe exatamente onde você está e como tirar você desse lugar. Eu não sei se é na palma da mão, eu não sei se é no coração ou na mente, mas Deus tem exatamente a localização da sua vida. Deus tem exatamente a localização que você está, e Ele sabe exatamente o caminho que você tem que fazer para chegar até Ele. Mas não se contente em viver em Lodebar. Não fique confortável em sobreviver. Não se acostume com as misérias, não se acostume com essa vida de podridão. Você não foi feito para viver em Lodebar. Você não foi feito para viver na miséria. Miséria é o pecado. Você não foi feito para ficar mendigando. Você pode ter feito escolhas erradas e a vida não ter saído como você imaginava. Ou então, pessoas fizeram escolhas erradas que afetaram você e você está nessa situação. Mas eu quero dizer para você, as suas escolhas, o local que você está, não define quem você ainda é filho de Deus. O filho pródigo, mesmo estando distante da casa, era chamado de filho. Você pode estar vivendo longe do Pai, distante dEle, sem ouvir mais aquela voz que você ouvia, envergonhado. Você pode estar como Adão e Eva: eu pequei, estou me escondendo de Deus, eu acho que Ele não está me vendo. Não, Ele te vê, mas você não consegue mais perceber Ele na sua vida. Mas preste atenção, você ainda é filho, Deus sabe ainda exatamente onde você está, e o sangue de Jesus ainda continua vertendo naquela cruz por mim e por você. Você pode pensar: pastor, eu não consigo sair dessa situação, eu não vou realizar meus sonhos, eu estou aleijado nessa área, eu tenho essa deficiência, eu estou preso nesse vício, eu sou doente, eu estou em depressão, com a qual eu não estou conseguindo ligar. Preste atenção e escute: quando você não pode andar com as suas próprias forças, Deus tem sempre alguém para ajudá-lo. Quando você não consegue andar, Deus se encarrega de preparar alguém para te carregar. Deus sempre tem um escape, Deus sempre tem uma saída. Se for preciso, eu envio 4 homens, 4 amigos, de um dia qualquer, para fazer o que for necessário, para levar você para ter um encontro com Jesus. Quando você não pode andar por conta própria, Deus prepara alguém para ajudá-lo. Isso me lembra que eu não estou sozinho, eu não sou esquecido, eu não estou abandonado. Deus sabe exatamente a sua localização. Deus sabe exatamente como você está, e Ele também sabe como tirar você dessa escassez, dessa miserabilidade, dessa vida desgraçada, dessa vida sem expectativa, e Ele sabe aonde colocar você, Ele sabe aonde você tem que estar. Porque o rei Davi mandou chamar Mefibosete e diga: traga ele aqui. O lugar dele não é em Lodebar, é no palácio. Há um lugar à mesa do Pai, para mim e para você, por causa de Jesus Cristo. A terra não é o nosso lugar. Nós não ficaremos aqui para sempre. O nosso destino final é ao lado do Pai, nos céus. Mas eu quero ir para outro exemplo da Bíblia, caminhando para o terceiro ponto da mensagem. No final do capítulo 11 de Gênesis, nos fala sobre Abraão. Ali ainda ele era chamado de Abrão. Até então nós não sabemos nada sobre Abraão. Não sabemos se ele tinha feito coisas boas ou ruins,
se na balança da vida de Abraão, ele tinha feito mais coisas boas ou mais coisas ruins. Nós sabemos ao final da vida dele que ele foi um homem de Deus, um patriarca, dele nasceu todo o povo escolhido, o homem de fé, o pai da fé. Mas, enquanto ele era desconhecido, Deus aparece para ele em Gênesis capítulo 12, verso 1, e diz assim: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Farei de você um grande povo. Agora preste atenção. E eu vou te abençoar, Abraão. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. O primeiro encontro de Deus com Abraão é dando uma ordem e uma promessa. E a promessa é: eu vou te abençoar, filho. Eu vou te abençoar, homem. Mas a Bíblia mostra alguns erros de Abraão depois desse encontro com Deus, mostrando para mim e para você que Abraão não era um cara perfeito. Abraão mentiu 2 vezes sobre o mesmo assunto. Isso depois de ter encontrado Deus. Mas uma coisa, ou uma virtude de Abraão, é que ele era obediente, e ele acreditava e ele cria. Indo para essa história de Abraão, eu quero que isso gere uma certeza no seu coração: Deus não está com raiva de você. Não importa o que o mundo fale a respeito de Deus, Ele deseja te abençoar. Tenha essa certeza nessa noite: Deus não está com raiva de mim. Não importa o Deus que o mundo desenhe, mas o Deus da Bíblia é um Deus que deseja me abençoar. É um Deus que deseja que eu seja uma bênção. Deus não aparece para Abraão e diz assim: eu estou aqui para dar um jeito na sua vida, rapaz. Eu estou aqui para julgar você. Eu estou aqui para acusar você. Deus não diz isso para Abraão, ainda que ele podia ou pudesse dizer. Lá no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 6, verso 13, diz: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, Ele jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu o abençoarei e farei de seus descendentes numerosos. Preste atenção: enquanto o mundo, enquanto a religião, enquanto os religiosos tentam desenhar um Deus maldoso, um Deus rancoroso, um Deus punitivo, a Bíblia nos mostra um Deus abençoador, um Deus amoroso, um Deus que quer nos fazer ser uma bênção enquanto vivemos aqui na terra. Deus fez uma aliança com Abraão, está lá em Gênesis capítulo 15, verso 18. Mas Abraão precisou acreditar, crer nessa aliança e nesse pacto. Porque está registrado isso. Romanos capítulo 4, verso 3, diz: Abraão fez o que, gente? Creu. Abraão creu. E isso, ou seja, a crença dele, o acreditar, o confiar, lhe foi creditado. Lhe foi creditado como justiça. Abraão apenas creu e recebeu todo o crédito. Abraão apenas acreditou e o saldo e o crédito entrou na sua conta. Algo foi passado para Abraão, algo foi dado para ele quando ele creu naquele Deus que tinha falado com ele. Preste atenção: porque Deus quer nos abençoar, Ele já enviou Jesus Cristo ao mundo. Porque Deus quer abençoar você, Ele já enviou Jesus. Ele não precisa provar mais nada que Ele quer te abençoar. Ele já enviou Jesus para nos mostrar que Ele quer nos abençoar. Olha para mim, preste atenção: Deus pegou o pecado e tirou da nossa conta. Ele pegou a nossa dívida e colocou na conta de Jesus. Jesus carregou o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todo mundo. Mas não somente isso. Quando você crê,
Quando você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus fez tudo isso em seu favor, Deus pega toda a justiça que estava em Jesus, toda a retidão, toda a integridade, toda a obediência, toda a pureza e transfere para a sua conta. A dívida é transferida para Jesus, porque eu não tinha condições de pagar, eu não tinha como pagar, e toda a bênção, toda a justiça, toda a retidão, toda a promessa, toda a virtude, sai da conta de Jesus e entra na nossa conta, pela graça do nosso Deus, pela obediência do nosso Rei. E o que isso tem a ver com a mensagem, pastor? Verso 8: prostrando-se, sem olhar para o rei, Mefibosete disse: quem sou eu para merecer sua atenção? De cabeça baixa, Mefibosete não tem nem coragem de olhar nos olhos de Davi, e questiona: quem sou eu para merecer sua atenção? Davi não responde a Mefibosete, porém no verso 7, Davi tinha dito: não tenha medo, porque eu vou ser bondoso com você, jovem. E sabe por que eu vou ser bondoso com você? Sabe por que eu vou abençoar você? Sabe por que eu vou ajudar você? Por causa do seu pai, Jonatas. Quem sou eu para merecer a sua atenção? Você é, eu sou abençoado. Nós somos abençoados. É como se Davi estivesse dizendo para Mefibosete: filho, você não fez nada para merecer o que eu vou fazer por você. Você não tinha condições de pagar nada, você não vai ter condições de retribuir o que eu vou fazer para você. Mas sabe por que eu vou abençoar você? Sabe por que eu vou ajudar você? Porque eu, o rei, tinha uma aliança com o seu pai, eu tinha um pacto com o seu pai, e por isso eu vou te abençoar. Assim como você não fez nada para merecer essa situação que você está vivendo, assim como você não fez nada para merecer estar nessa condição que você está hoje, você também não faz nada para merecer o que eu vou dar para você, mas você vai receber, por causa da aliança que eu tenho, que eu nutri, por causa da amizade que eu, Davi, eu, rei, tinha com seu pai. E no verso 9, 10 e 13, diz que Davi mandou chamar Ziba. Veja como o rei vai abençoar a vida desse homem. Ziba, você é um homem de confiança de Saul, e preste atenção, eu estou entregando tudo que pertenceu a Saul e a família dele ao neto do seu senhor, ou seja, a Mefibosete. Você, seus filhos e seus escravos cultivarão as terras dele e trarão a produção para Mefibosete, e ele vai viver disso. Além do mais, o próprio Mefibosete, neto do seu senhor, de hoje em diante, não vai viver em Lodebar, ele vai participar de todas as refeições comigo, com o rei, à minha mesa. Verso 13, Mefibosete viveu em Jerusalém, participando todos os dias da mesa do rei, mas ele continuou sendo aleijado de ambos os pés. Ele recebe esta bênção de graça.
Você não nasceu para viver em Lodebar. Mefibosete, você não nasceu para ser aleijado. As circunstâncias da vida se apresentaram e você se tornou um aleijado. Ainda que você tivesse nascido, mas essa não é a sua condição final. E eu quero que a partir de hoje você venha para o palácio. Tudo que era do seu pai, do seu avô, é seu. Você vai receber todo o fruto do trabalho do que os teus servos e escravos vão fazer. E você, a partir de hoje, vai viver no palácio. E vai comer todas as refeições ao meu lado. Porque você é um filho amado. Porque você está sendo resgatado de onde você estava. E porque você é um abençoado. Se você deseja saber o porquê Deus ama você e quer abençoar você, preste atenção, olha a ligação agora da história de Mefibosete com a nossa história. É porque há uma aliança entre o Deus Pai e o Rei Jesus Cristo. Há uma aliança, há um pacto de abençoar a sua vida do Deus Pai com o Rei Jesus. Tudo o que você precisa fazer é o que Abraão fez, é o que Abraão adotou, acreditar e crer que Deus é o seu Pai, que Jesus Cristo morreu por você, que você é um filho amado, resgatado e abençoado pelo Rei. Você não fez nada para merecer essa situação, mas você também não fez nada para ser abençoado. Mas preste atenção, você é meu filho amado, você é um resgatado e você é um abençoado. Viva essa verdade a partir de hoje. Viva nessa verdade a partir de hoje. Mefibosete não foi curado da sua deficiência. Mefibosete precisou assumir diante do rei: você é Mefibosete? Sim, eu sou. Imagina um filme passando na cabeça daquele homem. Ele está diante do seu algoz. Davi, você não tem ideia do que eu passei, do que eu sofri por causa de você, cara. Com medo de um dia você me matar. Se eu estou aleijado assim, é porque disseram que você estava vindo atrás de mim. Se eu vivia em Lodebar, é porque eu tinha medo de você me encontrar. Mefibosete podia naquela hora jogar tudo na cara de Davi e não aceitar tudo que Davi estava propondo para ele. E quantas vezes a falta de perdão na nossa vida nos aprisiona. Você prefere voltar para Lodebar? Você prefere ficar rancoroso e achando que tudo é errado só para você? Que de todos os filhos você é o mais esquecido, você é o mais abandonado, que a vida só é desgraçada para você? Você é Mefibosete? Sim, eu sou. Então você é filho de Jonatas. Então você vai ser resgatado. Então você vai ser abençoado por causa da aliança que eu tinha com teu pai. A ligação do rei com o seu pai era uma ligação incrível. E tudo que teu pai tinha por direito, você vai receber. Tudo. Eu e você, desde que nascemos, carregamos o pecado dentro de nós. A nossa carne é o que chama o pecado, é o que clama pelo pecado. Mas nessa noite, o Espírito de Deus está falando para você: não é porque você merece, não é porque você fez algo bem feito, não é porque você errou, que você vai deixar de receber o amor de Deus Pai por você. Você é meu filho amado, eu quero te resgatar, eu quero te limpar e eu quero te abençoar. Você pode continuar com seus traumas, Mefibosete, mas você vai ser curado deles. Você vai continuar sem poder andar e caminhar como os outros, mas você vai estar sentado à minha mesa, todos os dias lembrando que você é um filho, que você é um resgatado e que você é um abençoado.
Eu não sei você, mas todas as vezes em que eu faço o que eu não faria, eu faço o que eu disse que não faria, eu faço algo que desagrada o meu Deus, eu faço algo que desagrada o meu Pai, eu começo a questionar: por que, Deus? Por que o Senhor ainda me abençoa? Eu disse que eu não ia fazer isso, eu estou aqui fazendo de novo, estou aqui pensando nisso de novo. Eu sei que não é para eu tratar essa pessoa dessa forma, mas eu estou aqui tratando ela dessa maneira. E eu me lembro de Pedro, quando disse que nunca negaria Jesus, ainda que todos o abandonassem. Eu não vou te abandonar, Jesus, porque eu sou Pedro, eu sou rocha, estamos juntos, misturados, colados sempre. Todos esses aqui podem ficar com medo, mas eu não. Jesus olha para Pedro e diz assim: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Passado algumas horas, Pedro nega 3 vezes. Faz o que ele disse que não faria mais. Ele olha para a cruz, depois de fazer o que ele disse que não faria. Olha para o seu mestre, para aquele que ele viu ressuscitar mortos, curar enfermos, libertar pessoas, ensinar. Ele vê sendo Jesus sendo castigado e colocado na cruz. Naquele momento Pedro pensa e toma a seguinte atitude: eu não nasci para ser discípulo, eu nasci para ser um pescador de peixe. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Envergonhado, ele volta a pescar. Antes disso, diz que em algum momento Pedro se amaldiçoou. Você já chegou a um ponto de se amaldiçoar, de desejar morte, de desejar nunca ter nascido? Por quê? Quem é você? Quem sou eu para que alguém se importar comigo? Eu nasci desse jeito, enquanto outras pessoas nasceram num lar, onde tinha pai e tinha mãe. E após Pedro se amaldiçoar, ele volta a pescar. Mas depois de Jesus vencer a morte, depois de Jesus ressuscitar, ele aparece para Pedro. E esse Jesus, que é o próprio Deus encarnado, ele podia muito bem jogar tudo isso na cara do Pedro. Mas ele faz questão de perguntar 3 vezes: Pedro, você me ama? Acho que Pedro, como Mefibosete, e como eu faria, de cabeça abaixada, responde: sim. E aí Jesus pela segunda vez pergunta: Pedro, olha para mim, você me ama? Amo, Jesus. Pela terceira vez: Pedro, você realmente me ama? Ah, Jesus, quer saber? O Senhor sabe de tudo. O Senhor viu que eu neguei o Senhor 3 vezes. O Senhor viu, olhou nos meus olhos quando eu estava lá sofrendo. Eu fiz o que eu disse que eu não faria. O Senhor sabe, eu amo você, mas eu não sou quem eu pensei que era. Eu não sou tão forte assim. Mas Pedro, não é na sua força, não é no que você pode fazer, não foi porque eu vi qualidades excepcionais em você. Pedro, eu te chamei porque eu amo você, e eu quero que você saiba que você me ama. Então se levanta,
para de pescar e vai atrás das ovelhas que eu tenho para você. Vai cuidar dessas ovelhas, porque eu tenho um propósito para você. Ei, Deus está dizendo para você: eu te perdoo, eu amo você, eu tenho uma nova chance para você, mas é hora de recomeçar, é hora de sair de Lodebar, é hora de sair do mar e ir em direção ao que Deus tem para você. Lembrando de uma coisa: você é filho, você é resgatado e você é abençoado. Feche os seus olhos, por gentileza. Espírito Santo de Deus, confirma no coração e na mente de cada um de nós nessa noite tudo que a Tua palavra diz a nosso respeito. Confirma, Senhor, esse sentimento de filiação de nós com Deus, de que nós temos livre acesso ao Senhor pelo sangue de Jesus, que do seu trono brota misericórdia e graça, e não raiva. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos tirou da nossa pecaminosidade, da nossa vida miserável, nos arrancou de Lodebar e nos levou ao seu palácio, à sua casa, e guardou um lugar para nós à mesa. Senhor, que toda bênção liberada dos céus sobre nós, toda bênção através de Jesus Cristo, se desenvolva em nós, e tudo isso, sejamos propagadores dessa verdade para o mundo, para que outras pessoas saibam que elas são filhas amadas, resgatadas e abençoadas. Que isso não fique no nosso coração, Deus, que isso não fique preso nessas quatro paredes, mas que essa verdade liberte corações, liberte almas, liberte pessoas que estão aprisionadas com a falta de perdão, com a depressão, pessoas que estão aleijadas em seus sofrimentos, pessoas que estão sofrendo pelos erros que cometeram, ou pelos erros de outras pessoas que afetaram a vida delas. No nome de Jesus eu peço: cura nesta noite os nossos corações, as nossas mentes, e faz o milagre aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, porque nós não somos nada, mas nós temos acesso ao Pai, como filhos amados do Senhor. Eu oro no nome de Jesus, e todo aquele que crê diga amém.